Bom dia! Continuando a leitura de Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. A gente começa hoje o nosso episódio 11, faz parte do terceiro capítulo do livro, a página é a 61 e o tópico é a atitude reativa e o rancor. Espero que vocês estejam curtindo a leitura, conseguindo acompanhar. Eu tenho feito mais comentários, tenho comentado mais ao longo das leituras, porque eu tive vários feedbacks de que esses momentos são muito bons, para acompanhar o processo. Várias pessoas diferentes que estão acompanhando me falaram isso. Nossa, os melhores momentos são quando você comenta, quando você fala algumas coisas a mais, isso vai ajudando a clarear, entender melhor. Então, tô me dando a liberdade de fazer isso na hora que eu sentir vontade. Simbora. A atitude reativa e o rancor. Embora o ressentimento costume ser a emoção que acompanha a queixa, ele também pode vir junto com uma emoção forte, como a raiva ou outra forma de contrariedade. Dessa maneira, torna-se mais carregado energeticamente. A reclamação, então, se transforma numa atitude reativa, outra maneira que o ego encontra de se fortalecer. Existem muitas pessoas, me vê aqui de exemplo de atitude reativa. Uma pessoa pede para você fazer alguma coisa, mas você já tá com raiva, já tem um rancor ali. E aí a sua atitude é reativa, de alguma maneira. Pode ser, por exemplo, fazendo contrariado, ou então dando uma resposta, falando você não manda em mim, qualquer coisa assim, entendeu? Tô falando uma coisa bem infantil para poder tentar ilustrar. Existem muitas pessoas que estão sempre esperando pela próxima coisa contra a qual reagir para que possam se sentir irritadas ou perturbadas. E nunca demora muito até que encontrem o que procuram. Isso é um insulto. Como você ousa? Estou profundamente magoado com isso. É o que costumam dizer. Elas são viciadas em se aborrecer e se encolerizar, enquanto os outros funcionam como uma droga. Isso é muito sério e é muito comum. Elas são viciadas em se aborrecer e se encolerizar, e os outros funcionam como uma droga. A gente realmente se vicia nas emoções negativas. Então, os outros funcionam como uma droga porque a gente precisa produzir essas emoções. Os outros são apenas empréstimos, escada, para a gente poder chegar nessas emoções negativas, da raiva. Então, a gente precisa ficar muito atento. Às vezes, percebe que comportamentos se repetem. Situações diferentes, pessoas diferentes e os mesmos padrões de pensamento, de emoções se repetem. Quem será que está produzindo eles? Quem será que está produzindo esses padrões, esses comportamentos? Essas emoções, né? Nós mesmos. Pela reação a isso ou aquilo, afirmam e intensificam sua percepção do eu. Intensifica sua percepção do eu através desses sentimentos negativos. Um ressentimento antigo é chamado de rancor. Carregar um sentimento desse tipo é estar permanentemente no estado contra. E é por isso que o rancor constitui uma parte significativa do ego de muita gente. Quando coletivo, ele pode sobreviver por séculos na psique de um país ou de uma tribo e alimentar um ciclo interminável de violência. O rancor é muito triste. Tem alguns estudos que dizem, inclusive, que o rancor, porque, enfim, não sou eu que estou dizendo isso, já li em vários livros, que as doenças, quando elas se manifestam no plano físico, no nosso corpo, elas já começaram muito antes em outros corpos, no corpo emocional, no corpo espiritual, e aí elas vão condensando até se manifestar no corpo físico. E tem muitos estudos que dizem que o rancor, ele é causa de câncer, né? Muitas vezes. A gente fica alimentando aquele rancor, aquela emoção vai se condensando até se transformar numa doença, num câncer. Eu já li isso em vários estudos. Então, o rancor é muito sério, Tem pessoas que passam uma vida inteira alimentadas por esse rancor interno, é muito triste. Um rancor é uma forte emoção negativa ligada a um acontecimento ocorrido no passado, algumas vezes distante, que é mantido vivo pelo pensamento compulsivo, que reconta a história na cabeça ou em voz alta, do que alguém me fez ou do que alguém nos fez. A pessoa não consegue se libertar daquilo, ela vai trazendo junto com ela, mantendo aquilo vivo através dos pensamentos ou da própria fala. Esse sentimento também é capaz de contaminar outras áreas da vida.
Por exemplo, enquanto pensamos sobre o rancor e o sentimos, sua energia emocional nefasta pode distorcer nossa percepção de um acontecimento que está ocorrendo naquele momento ou influenciar a maneira como falamos com alguém no presente ou nosso comportamento em relação a essa pessoa. Um rancor profundo é suficiente para afetar vários aspectos da vida e nos manter nas garras do ego. É preciso honestidade para verificarmos se ainda guardamos rancores, se existe alguém na nossa vida que não conseguimos perdoar completamente, entre aspas, inimigo. Caso você esteja nessa situação, tome consciência do rancor, tanto no nível do pensamento quanto no nível emocional. Ou seja, se conscientize dos pensamentos que mantêm a continuidade desse sentimento negativo e sinta essa emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Essa emoção, esse rancor, é a reação do corpo a esses pensamentos. Não tente deixar o rancor de lado. Tentar perdoar não dá certo. O perdão acontece de modo natural, quando entendemos que o rancor não tem outro propósito a não ser fortalecer uma falsa percepção do eu, ou seja, possibilitar a existência do ego. Compreender é libertar-se. O ensinamento de Jesus sobre perdoar os inimigos trata, em essência, de desfazer uma das principais estruturas egóicas da mente humana. Porque o rancor fortalece o ego, mantém o ego cada vez mais vivo. Então, perdoar destrói o ego, destrói o rancor. O passado não tem força para nos impedir de viver no estado de presença agora. Apenas o rancor em relação ao passado pode fazer isso. E o que é o rancor? A bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções, que não existem nesse momento presente. É algo que a gente vai carregando, essa mala pesada, assim, que a gente vem puxando o resto da vida. Resto da vida não, né? Não faremos isso. Próximo tópico. Estar certo e tornar o outro errado. Queixar-se, assim como encontrar erros nos outros ou assumir uma atitude reativa, fortalece o sentido de limite e de separação característico do ego e do qual ele depende para sobreviver. Mas todas essas situações, todas essas ações também o reforçam de outra maneira, dando-lhe a sensação de superioridade que o faz se expandir. Talvez não fique claro de imediato de que modo as queixas, por exemplo, sobre trânsito, políticos, cobiça, incompetência, colegas de trabalho ou ex-cônjuge, podem nos proporcionar esse sentimento de superioridade. E há uma explicação para isso. Quando nos queixamos, subentende-se que estamos certos, enquanto a pessoa ou situação da qual reclamamos ou a qual reagimos está errada. Nosso ego adora, né? A gente é melhor, a gente é maior do que eles, porque a gente está certo. Nada fortalece mais o ego do que estar certo. Isso o identifica como uma posição mental, uma perspectiva, uma opinião, um julgamento, uma história. Obviamente, para termos razão, é necessário que alguém esteja errado. Assim, o ego adora apontar a falha para que possa mostrar que está certo. Em outras palavras, precisamos fazer com que os outros estejam equivocados para nos sentir mais fortes do que somos. Assim como uma pessoa, também uma situação pode ser considerada errada por meio de queixas e de algum tipo de reação, atitudes que sempre deixam subentendida a ideia. Isso não deveria estar acontecendo. Estarmos certos, nos coloca numa posição de superioridade moral imaginada em relação à pessoa ou à situação que está sendo julgada. É esse sentimento de superioridade que o ego adora e por meio do qual se destaca. É por isso que a melhor coisa, cada um faz como quiser, mas a melhor coisa é pedir desculpa. Pedir desculpa. A pessoa disse que se sentiu ofendida, se sentiu magoada com você, me desculpa. Me desculpa. A minha intenção não tinha sido essa, mas se você se sentiu ofendido, eu te peço desculpa. Desculpa, gente, porque aí, você desconstrói o ego logo, eu não preciso... É muito melhor ficar em paz do que ter razão, do que tá certo. Até porque a gente tá certo, é só o nosso ponto de vista. Realmente existem vários pontos de vista para uma mesma situação. Do meu ponto de vista, eu tô certa. Mas do ponto de vista da pessoa, ela tá certa.
E aí, se ela para também para entender mesmo o que me motivou a fazer tal coisa, tipo assim, considerando que eu não sou uma pessoa má, que eu não sou uma pessoa escrota. Não, eu sou uma pessoa que tô, né, aprendendo, tentando fazer o meu melhor, assim como ela. Então, se a gente consegue entender, empatia, se colocar no lugar do outro, se a gente consegue entender o lugar do outro, a gente não precisa dar certo. Porque, de fato, não existe só uma pessoa certa. Cada um tá certo dentro do seu ponto de vista, então você me desculpa, vão ficar tudo bem, tá tudo certo, eu vou tentar melhorar. E a outra pessoa, né, também tenta melhorar. Enfim, despertar da consciência coletiva precisa disso. Em defesa de uma ilusão. Próximo tópico. Em defesa de uma ilusão. Vamos considerar os fatos que são inquestionáveis. Por exemplo, se você disser, a luz se desloca mais rápido do que o som, e alguém afirmar o contrário, é óbvio que você está certo e a pessoa errada. A simples observação de que o raio precede o trovão confirma isso. Portanto, você não está apenas certo, como sabe que tem razão. Será que o ego está envolvido nisso? Talvez, mas não necessariamente. Se você está apenas afirmando algo que sabe estar correto, não há participação do ego, porque não há identificação. Não tem emoção, Não, simplesmente é isso que aconteceu. Identificação com o quê? Com a mente e com uma posição mental. Porém, essa identificação pode se insinuar com a maior facilidade. Se você se surpreender dizendo, acredite em mim, eu sei, ou por que você nunca acredita em mim? Aí é porque o ego já se pronunciou. Ele se esconde na palavra mim. Uma simples afirmação, a luz é mais rápida do que o som, embora verdadeira, agora está a serviço da ilusão, do ego. Ela foi contaminada com um falso sentimento de eu, tornou-se personalizada, convertida numa posição mental. O eu sente-se inferiorizado ou ofendido porque alguém não acredita no que ele disse. O ego leva tudo para o lado pessoal. Conhece alguém assim? Leva tudo pro lado pessoal, qualquer coisa que você fala, a pessoa leva pro lado, não, mas gente, eu só tava falando tal coisa, e a pessoa se sente, é o ego, é o danado do ego. Surge a emoção, assim como a atitude defensiva, talvez até a agressão. Estamos defendendo a verdade? Não, a verdade nunca precisa de defesa. Nem a luz, nem o som se importam com o que eu, você ou qualquer outra pessoa pense. Estamos protegendo a nós mesmos, ou então a ilusão de nós mesmos, o substituto produzido pela mente. Seria ainda mais apropriado dizer que a ilusão está resguardando a si mesma. A ilusão ela quer proteger apenas ela mesma, ela não quer proteger a gente. A gente é o ser, a gente não é esse ego, essa mente que precisa provar que está certa. Se até o terreno simples e direto dos fatos está sujeito à distorção e à ilusão egóica, o que dizer do menos tangível campo das opiniões, pontos de vista e julgamentos, todos eles formas de pensamento que podem facilmente adquirir um sentimento de eu. Tem que ficar muito atento com tudo isso, para a gente não ficar levando para o lado pessoal. Todo ego confunde opiniões e pontos de vista com fatos. Além disso, nenhum ego consegue estabelecer a diferença entre um acontecimento e sua reação a ele. Nenhum ego consegue estabelecer a diferença entre um acontecimento e sua reação a ele. O acontecimento é o acontecimento, aconteceu isso. A nossa reação a ele pode ser que seja o ego, se ela vier imbuída de um monte de emoção, de vitimismo. O ego é sempre um mestre da percepção seletiva e da interpretação distorcida. Apenas por meio da consciência, e não do pensamento, somos capazes de diferenciar entre fato e opinião. Somente por intermédio da consciência, uma pessoa consegue ver o seguinte: essa é a situação e aqui está a raiva que sinto dela. Ó, essa é a situação, aqui está a raiva que eu sinto dela. Eu tô entendendo, eu tô vendo tudo, tô entendendo que não é uma coisa só. É a emoção que eu tô produzindo, eu tô sentindo isso e é importante reconhecer, né? A gente entender que a gente tá sentindo aquilo. Depois compreende que existem, a consciência, né? Depois ela compreende que existem outras formas de abordar aquela circunstância e maneiras diferentes de entendê-la e de lidar com ela. Só com o uso da consciência conseguimos ver a totalidade da situação,
ou da pessoa, em vez de adotarmos um ponto de vista limitado. Repetirei essa frase. Só com o uso da consciência conseguimos ver a totalidade da situação ou da pessoa, em vez de adotarmos um ponto de vista limitado. Ponto de vista limitado é esse julgamento, é essa coisa de você fez isso comigo, eu tô... Calma, vamos ver a situação por inteiro, vamos ver o lado da outra pessoa, vamos ver tudo que eu tô sentindo, separar a ação da emoção que eu tô sentindo, porque com a emoção não consigo ver nada, não consigo nem elaborar uma frase. E se eu separo a emoção, eu consigo olhar para a situação com mais clareza e chegar, talvez, num lugar bom para todo mundo, de paz. A gente precisa de paz, né, gente? Eu tô brincando, mas é muito sério isso tudo e que a gente siga com leveza e prazer e amor nesse caminho bonito que a gente tá percorrendo. Bom dia, até amanhã.